Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da primeira série. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa lista, né, na nossa aula de Química. Então, vamos lá na primeira questão. Um determinado elemento químico originou um cátion metálico bivalente que apresentava 36 elétrons e 58 nêutrons. A partir dessas informações, marque a alternativa que apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente, desse elemento. Então, veja só. Na representação aqui, nós temos o seguinte, vamos representar esse elemento aqui por o símbolo E. Então, se ele é bivalente, cátion tem um sinal positivo, né? Então, ele tem um sinal positivo e 2 porque é bivalente. Bi vem de 2, quer dizer, duas valências. Cátion positivo. E ele tem 58 nêutrons. Ok. E aí, qual a informação que ele traz mais para nós? Que ele tem 36 elétrons. Então, quando fala que um cátion ele é bivalente, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, o número de prótons dele é 38. Por quê? Porque o número de elétrons e o número de prótons são os mesmos, né, a mesma quantidade, quando o átomo é neutro. Então, se ele estava neutro, se ele não tivesse perdido os 2 elétrons, ele teria 38 elétrons. Então, nesse caso aqui, o número de prótons vai continuar 38. O que perdeu foi 2 elétrons, foi para 36, que é o mesmo número atômico, né? Prótons 38 e número atômico também é a mesma coisa, 38. E para encontrar a massa, é só pegar os prótons e somar com os nêutrons. Se eu sei que os prótons são 38 e os nêutrons são 58, basta somar os dois. 38 mais 58, 96. Que nesse caso, a alternativa A. Segunda questão. Dada a tabela abaixo sobre os elementos C e D, então tem a tabela abaixo aqui, nós temos número atômico representado por Z, P de prótons, E de elétrons e N de nêutrons, né? Então, o N aqui de nêutrons e o A de massa, massa atômica. No C, nós temos número atômico 13, prótons representado por Y, elétrons representado pela letra Z, nêutrons representado pela letra W e 27, número de massa. No elemento D, nós temos o X, representando o número atômico, os prótons 15, os elétrons 15, nêutrons 16 e a massa representada pela letra V. Então, a pergunta é, quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Então, vamos começar pelo X. Se o número de prótons dele, né, no caso aqui do D, é 15, né, são 15 na verdade, então o número atômico dele também vai ser 15, né? E aí, indo para o Y, né, no elemento C, se o número atômico é 13, os prótons é a mesma coisa, então serão 13 também, né? E aí, se ele é um elemento que ele não perdeu e nem ganhou, igual lá no número 1 que está falando que era cátion, aqui não, é o elemento neutro, que não perdeu nem ganhou carga elétrica. Então, se ele tem 13 prótons, os elétrons dele também aqui serão 13, né? E aí, os nêutrons, como é que eu faço para encontrar os nêutrons? Muito simples, né? Pega a massa e tira os prótons. Se eu pegar 27 da massa e tirar 13 prótons, quanto que serão aí dos nêutrons? Serão 14. Ou se eu pegar prótons mais nêutrons, ou seja, 13 mais 14, vai dar a massa 27. Seguindo, e o V aqui no elemento D? Né? Aquilo que nós acabamos de falar. Se eu pegar os prótons e somar com os nêutrons, equivalem à massa. Então, se eu pegar aqui no D, no elemento D, 15 prótons mais 16 nêutrons, equivale a 31 número de massa. Então, aí a gente já sabe que o V, o número representado aí é 31, que nesse caso é a alternativa C, aí na resposta das alternativas, ou seja, o X vale 15, o Y vale 13, o Z vale 13, o W vale 14 e o V vale 31. 3. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico, número de massa iguais a. Veja bem, se ele tem 17 prótons, é claro que o número atômico dele também será 17, né? Então, o número atômico dele vale 17 também, ou seja, número de prótons e número atômico representa a mesma coisa. E para achar a massa? Muito simples, só pegar os prótons e somar com os nêutrons. Se os prótons valem 17 e ele tem 18 nêutrons, se eu pegar 17 mais 18, vai dar 35. Então, o número atômico é 17 e o número de massa, 35. Alternativa D. 4.
Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. Então, veja só. Se ele tem, é um átomo, né? Quer dizer, se não está falando que é cátion nem ânion, só fala átomo, então quer dizer que é neutro, ou seja, não está perdendo e nem ganhando carga elétrica. Então, se ele tem 26 elétrons, ele vai ter 26, aliás, se ele tem 28 elétrons, ele vai ter também 28 prótons. Consecutivamente, claro, né? Será também número atômico 28. E a massa 50. Então, está representado aqui, né? A massa 50 e o número atômico, que é a mesma coisa que os elétrons, nesse caso, que ele é neutro, não está perdendo nem ganhando, e o número de prótons também é 28. Então, eu já sei que o número atômico é 28. Para achar o número de nêutrons, o que eu tenho que fazer? Né? Fazer a subtração, ou seja, massa é igual, aliás, os nêutrons é igual a massa tira os prótons. Se ele tem 50 massa e 28 prótons, 50 tira 28 vai dar quantos? Claro que vai dar 22. Ou seja, se eu pegar 28 dos prótons mais 22 dos nêutrons, equivale aí 50 da massa. Então, a alternativa C, 28 prótons, 22 número de nêutrons. Ou também, no caso aí, esses 28 prótons é o mesmo que 28 número atômico. Quinta, o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico, o número de massa desse átomo? Ou seja, se ele tem 83 prótons, é claro que o número atômico dele também será 83, porque número atômico e prótons equivale à mesma coisa. E aí, para encontrar o número de massa? É muito simples, né? Nós já fizemos anteriormente, é pegar os prótons e somar com os nêutrons. Se ele tem 83 prótons e 126 nêutrons, se eu somar os dois, vai dar 209. Então, a massa 209 e o número atômico é 83. Né? Na sequência aí, número atômico e número de massa, que está pedindo na questão, né? Tem que ser na ordem. Então, primeiro 83, depois 209, né? Que é o que pede aí. Ok. Para a próxima. Para a próxima, né? Para a próxima questão, nós vamos ter que observar aqui o seguinte. Números quânticos. Né? A próxima questão nossa vai estar falando de número quântico. Então, o que é número? O que são os números quânticos? São códigos matemáticos associados à energia do elétron. Então, quer dizer, a quantidade que nós vamos ter relacionada à energia do elétron. A caracterização de cada elétron no átomo é feita por meio de 4 números quânticos. Então, quando falar de número quântico, nós teremos 4 no átomo, que é representado aí pelo chamado principal, secundário, magnético e spin. Então, antes da gente ir para a questão, a gente vai falar rapidamente aqui sobre cada um deles. O número quântico principal, ele é representado pela letra N, tá? Pela letra N. O que indica o número principal? Indica o nível de energia do elétron. Então, quando a gente estuda lá o modelo atômico de Bohr, né, diz o seguinte, o nível de energia. O nível de energia, a gente fala de camadas atômicas, né, do átomo, que é representado pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, se for seguindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ou seja, cada número quântico principal representa uma camada. Então, ou seja, a camada K representa o número quântico principal, N, 1. A L, número quântico 2. A O já é número quântico principal 5. E a última, que é a Q, número quântico principal 7. Né? Aqui nós temos a representação K, L, M, N, O, P, Q, que são os níveis. E o número quântico secundário, ou azimutal, representado pela letra L, representa os subníveis. Né? Então, só para se ter uma ideia aqui, para a gente se ter uma ideia, os subníveis, nós temos os subníveis dos átomos, né? S, P, D e F, né? A gente pode até usar um macetezinho para a gente memorizar essas letras, né? S, P, D e F, ou seja, subiu o preço do feijão. Então, cada inicial aí, né, de cada palavra na frase, representa aí o subnível, né? Então, esse número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L, olha só, quando está no subnível S, representa o número 0, número quântico 0. Quando é P, número quântico 1. Quando é D, número quântico 2. E quando é F, número quântico 3. E aí é importante a gente observar aqui nessa fórmula, aqui na distribuição eletrônica, né, que a gente fala configuração eletrônica,
ou, né, chamada aí configuração de Linus Pauling, foi um cientista, né, que propôs e descobriu isso aí. Então, veja bem, o S, o subnível S no máximo é 2 elétrons para ele, a gente pode olhar aqui, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Vamos seguir para frente, né? Nós vimos aí dois números quânticos, o principal e o secundário. Agora ainda falta mais dois, o magnético e o spin. Então, o número quântico magnético indica a orientação dos subníveis. Então, ou seja, o que a gente vai observar aqui nesse número quântico, né, chamado aí de magnético? É a questão dos subníveis que a gente vai observar o espaço entre eles. Então, ou seja, conforme nós já falamos lá do secundário, o subnível S representa o número quântico 0, o P1, o D2 e o F3. Os valores do número quântico magnético vai depender disso aí. Quando for 0, né, ele vai ter um orbital 1. Quando for P, subnível P, ele vai ter um orbital 3. Né? 3 orbitais. Aqui, ó, embaixo aqui a gente mostra isso, né? Só um quadradinho para representar. Quando for no P, é 3. Quando for no D, é 5. Quando for no F, 7. Né? E aí o do meio, né, o quadradinho do meio, vale sempre 0. À direita os positivos e à esquerda os negativos. Né? E aí quando é o S que só tem um, né, só tem um orbital, então é só 0. Tá certo? Vamos seguir aqui para os exemplos. Nós temos um exemplo aqui, né? Olha só, o número quântico spin agora. Né? Nós vamos fazer o exemplo mostrando todos os 4 números quânticos. Lembrando que o primeiro nós já falamos, que é o número quântico principal, que representa os níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q. Aí o número quântico secundário, representado pela letra L, são os subníveis, S, P, D e F. E aí nós vimos aqui anteriormente que o número quântico magnético, né? Depende dos orbitais, relacionado também aos subníveis, né? Lá do número quântico secundário, que aí vai representar aí a quantidade de orbitais, que nós já falamos, e agora, o número quântico spin. O número quântico spin, o que é isso? Os elétrons se comportam como um ímã em função de sua rotação no sentido horário ou anti-horário. Então, ou seja, os elétrons estão girando ao redor do núcleo, então, do átomo, né? Então, eles giram em forma de rotação, né? Pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, nós vamos ter o spin representado por mais um meio ou menos um meio. Então, vamos ver esse exemplo aqui que a gente vai explicar e mostrar todos os 4 números quânticos aqui. Bem simples isso aqui. Então, aqui nós temos o enxofre, que tem número atômico 16, ou seja, 16 elétrons. Quais números quânticos do 16º elétron, ou seja, o último elétron? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a distribuição eletrônica. Né? Distribuição eletrônica de quantos? De 16. Nós vimos que o S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Vamos lá, então. Olha só. Então, vamos começar. Desse 16, eu tirei 2 para o S. Sempre no sentido aqui ó, da setinha, que a gente fala ordem crescente de energia, né, nos subníveis. Então, se a gente observar aqui, ó, o primeiro aqui, ó, primeira setinha aqui, né, que a gente fala na diagonal. Agora, a gente vai para a segunda setinha, vai sendo 2SS, né, que também é 2. Então, 2 mais 2 até agora foi 4. Ao todo, são 16. Nós temos que chegar nesse número 16. Vamos passar para o P. O P, o máximo, né, aqui ó, são 6. Então, P, 6. Agora a gente vai para o 3 e o S. E o S sempre 2, né? A não ser que só tem um para ele. Nesse caso aqui, ó, a gente vamos observar, nós já temos aqui 2 para o primeiro aqui no 1S, 2 para o 2S, já foi 4. Mais 6 aqui para o P, 10, né? Ainda sobra 6, então vai ter 2 aqui para o S também. Ok. Voltando aqui, nós vamos pegar outra setinha, vai dar 3P. Será que vai sobrar 6 para ele? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, na verdade, só vai sobrar 4 elétrons para ele, né? Porque se somar aqui, equivale a 16 elétrons. Então, seguindo aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que pediu aqui? É para a gente observar aqui, né? Falar os 4 números quânticos, definir esses 4 números quânticos para o 16º elétron. Onde que está? Né? É claro, se você somar aqui pelas diagonais, aqui, ó, terminou aqui, o 16º está aqui, ó. Até aqui, ó, 2, 4, 10, 12. Aqui, então, 13, 14, 15, 16. Está aqui no 3P. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, conforme nós falamos lá no número quântico magnético, a gente vai representar por setinhas. Né? Lembrando que nós paramos no P. Quando é P, ele vai ter 3 orbitais. Né?
Ele vai ter 3 orbitais. Então, nesse caso aqui, está aqui os 3 quadradinhos para representar aqui o orbital dele. Então, o primeiro aqui, né, são 4 elétrons aqui no último, né, no P, que é o último dele, que equivale aqui até o 16º. Então, nós vamos colocar aqui sempre, né, começando pela setinha aqui, ó, subindo. Então, 1, 2, 3. Como ele só tem, no D tem 3 orbital, né? Se fosse no D, tinha que colocar 5 quadradinhos aqui, que seria 5 orbitais. Mas como é P, então só 3, né? Até agora foram 3 elétrons. Cada setinha aqui está indicando um elétron. E agora faltou um, então a gente vai voltar. Voltando aí, a setinha é o quê? Para baixo. E aí que vai vir o número spin. Se a gente for observar aqui, é muito interessante que o quadradinho do meio, veja só, esse quadradinho do meio aqui, vamos lá, representa aqui, ó, 0, à direita, positivo 1, e à esquerda, negativo 1. Então, se a gente for observar aqui, o que aconteceu aqui? O último elétron, né, ó, 1, 2, 3, aí voltou aqui 4. O último elétron, ele está aqui no menos 1. Mas vamos seguir desde o começo. Nesse caso aqui, o que a gente vai observar aqui? Olha só, o número quântico principal é o nível dele. Esse 16º elétron, né, que é o último que pediu, está em qual nível? No 3, que é o chamado número quântico principal. Então, 3. Agora, e o secundário? Né? Número quântico secundário. O número quântico secundário são os subníveis. Qual é o subnível que está esse número 4, que é o último, que está o 16º elétron? O P. Lembrando que nós temos aí 4 subníveis. S, P, D e F. Na hora que a gente vai dar o número para ele, a gente coloca 0, 1, 2, 3. Então, isso aí representa o quê? O número quântico secundário. Então, já que está no D, aliás, no P, então, ó, 0, 1. O S é 0, o P é 1. Então, o número quântico principal foi 3, o número quântico secundário, 1. E agora, aqui nesse quadradinho aqui, que a gente vai falar orbitais, é que vai indicar o magnético e o spin. Então, por que o magnético é menos 1? Porque ele veio à esquerda do centro. Olha, o que está no centro aqui representa 0. À esquerda, o último elétron está aqui, ó. É esse aqui, ó, né? Que é o quarto lá do P aqui. Então, nesse caso aqui, o que acontece aqui? Ele está no negativo. Se fosse aqui, o último tivesse aqui, seria 1 positivo. Se fosse o último aqui, seria 0, né? Então, o número quântico magnético dele é menos 1. E por que ele mais um meio aqui, o spin, o número quântico spin? Aquilo que nós falamos, sentido, no caso dele aqui, né? Por que ele é positivo? Porque é o sentido horário, né? Por que é sentido horário? Ó, a setinha está para baixo. Então, se for para baixo aqui, ó, horário, como se fosse assim, ó, né? Agora, como ela está para cima, né? Se fosse esse aqui, falando desse elétron aqui, ó, aí ele seria menos um meio. Toda vez que a setinha parar na setinha para cima, é um meio negativo, é o spin dele. Como o último aqui foi a setinha para baixo, ó, 1, 2, 3, aí voltando, 4. Então, aí ele é um meio positivo. Ok. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir. Veja só. Nesse caso aqui, vamos passar para o nosso próximo aqui. Agora, direto para as questões. A configuração eletrônica do átomo de oxigênio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p4. Considerando o último subnível dessa configuração eletrônica, assinale a única alternativa que contém os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e de spin para o último elétron deste subnível. O mesmo processo do exemplo que nós fizemos anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar aqui é a questão dos níveis e subníveis, né? A regra geral. Então, vamos marcar aqui, né? Lá é 1s2, tá aí 1s2, depois 2s2 e 2p4. Parou aí? Ok. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos, né, que o último subnível dele é o 4. Então, nós já vamos saber aqui o seguinte, né? O último subnível está com 4. Agora, o nível, que é o número quântico principal, é o 2, porque está no 2 aqui, ó, na camada L, que a gente fala nível 2. Então, eu já sei que o número quântico principal é 2.
E o número quântico secundário, qual que é? No caso aqui é o subnível P. Lembrando que quando é essa, é o quê? É 0. Quando é o P, é 1. Então, já sei que o número quântico secundário dele vai ser 1. E agora falta o número quântico magnético e o spin. Então, vamos lá. Vamos ter que marcar aqui no quadrinho aqui, que a gente fala orbital. Então, nós já sabemos aqui que ele tem 4 aqui, né, no último subnível dele. Então, vai marcar o 4 aqui. Então, vai lá. 1, 2, né? Cada setinha preenche todos aqui, né? Lembrando que quando é P, ele tem 3 orbitais, então por isso está os 3 quadrados aqui, né? 3 retângulos, na verdade, né? 3. Mas como é 4, falta mais um. Então, olha só. Preencheu sempre o primeiro subindo, a setinha subindo, e aí quando volta, é descendo. Então, terminou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se tivesse 5, teria que ter colocado mais uma setinha aqui, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu já sei que o número quântico dele aqui, vamos lá. O número quântico magnético dele, olha só. Olha aqui, 0 é o centro, menos 1, quer dizer, o último elétron, cadê ele? Está aqui, ó. Olha o último aqui. Então, ele está na parte que representa menos 1. Se fosse aqui, eu tivesse vindo aqui, descendo aqui, ó. No caso lá, se fosse 6, por exemplo, aqui, ó. Se aqui fosse um 6, aqui no lugar desse 4, o que eu ia ter que fazer aqui? Colocar mais uma setinha aqui, né? E mais uma setinha aqui. Aí sim. Aí seria o quê? O último seria aqui. Aí seria mais 1. Mas nesse caso não é. Então, o que acontece? Parou aqui, então é menos 1. E aí, qual que é o spin dele? Lembrando, né, quando é a setinha subindo, é negativo 1,5, e quando é a setinha subindo, é positivo 1,5. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai marcar lá na alternativa, né? Qual alternativa é a correta? Alternativa B, porque está no nível 2, que nós já falamos, está no subnível que a gente fala número quântico secundário no 1. Por quê? Porque o S vale 0 e o P 1. E depois é menos 1, nós já falamos que o magnético, porque o último aqui está aqui, né, à esquerda do centro, e depois é um meio positivo, porque a setinha descendo, tá certo? E o próximo, a última. Nós vamos ter que fazer aqui o que está pedindo os valores do número quântico principal, secundário, magnético e spin também do elétron, maior energia do átomo PZ5. Então, se a gente for distribuir aqui, o que acontece? Quando a gente vai distribuir aqui, é bem no processo seguinte. Se eu pegar aqui, ó, 2, depois no S mais 2, 4, como lá é 5, no lugar desse 4 aqui vai ser 1. Ao invés de ser 4 aqui, vai ser aqui 1. Né? Então, nesse caso aqui, eu sei que o último subnível dele vale 1. Então, se a gente for observar aqui, o que acontece aqui? Está no nível 2, então o número quântico principal dele é 2. O número quântico secundário é 1, né? Porque aqui, ó, é 0, 1. O S é 0 e o P é 1. E aí, se a gente for marcar aqui, se a gente for marcar o número quântico magnético e o spin, aí vai depender aqui de quem? Do orbital dele, né? Então, quem que é o orbital? O último elétron dele aqui. Então, só tem um elétron. Então, ele vai vir onde? Só um elétron, então vai vir só aqui, ó, para cima. Então, eu já sei que o nível dele é 2, o subnível representado, né, o número quântico secundário, é 1, porque 0 para o S e 1 para o P. E aí, o número quântico magnético, né? No caso aqui, esse do centro, quando é P, tem 3 orbitais, tá aqui. Se fosse D, eu tinha que colocar 5 aqui, 5 quadrados aqui. Se fosse S, só 1. Mas nesse caso que parou no P, então é 3. Como ele só tem 1 no P, então já colocou só uma setinha aqui e já terminou. No centro vale 0, a esquerda vale menos 1 e a direita vale mais 1. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa D. 2 é o nível dele, que é a camada 2. O subnível 1, que é o L, número quântico secundário. O número quântico magnético, como ficou à esquerda aqui do centro, é 1 negativo. Quando a setinha está subindo, o spin é menos 1,5. Se fosse descendo igual no anterior, seria mais 1,5. E aí, nós terminamos aqui a nossa aula, né? Faça a correção de vocês aí. Um abraço. É a nossa última aula antes do período de férias. Então, a gente deseja boas férias para vocês.